Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. A paz do Senhor a cada um de vocês. Que Deus abençoe a casa de cada um de vocês, em nome de Jesus. Muito bom. Gostaria até de falar para vocês. Deus proverá. Você já ouviu falar alguma vez, alguém disse isso para você? Você já disse isso com certeza também, né? Eu queria te perguntar, você sabe de onde é que surgiu esse Deus proverá, essa frase, essa forma de falar? Você sabe? É isso que eu pretendo falar com vocês hoje. Se você sabe, que bom para você. Se você não sabe, você vai ver de onde é que surgiu tudo isso e você, quem sabe, possa compartilhar com seus irmãos que ainda não sabem. Vamos ver juntos? Vamos lá. O Senhor proverá. Gênesis 22, 14. Diz assim, ó, e chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá. De onde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Tem gente que chama aquele monte de monte do Senhor, mas naquele monte, de acordo com o que está escrito, o Senhor proverá. Esse é o nome que Abraão deu. Tá? Daí surgiu o termo Deus proverá. Agora, para a gente entender melhor, seria legal a gente analisar o contexto. Então, quero analisar o contexto com vocês. Vamos começar a partir do versículo 2, né? E essa história que eu vou ler para vocês, eu não vou ler toda, porque senão vai ficar muito longo, vocês conhecem a história, né? Abraão teve um filho, né? Com uma idade bem avançada, com a Sara, e quando ele teve seu filho, passou um tempo, Deus, ele querendo provar a fidelidade de Abraão, ele chega para Abraão e diz, leva seu filho Isaque, o seu único filho Isaque, aquele que você ama, e você vai levar ele no lugar que eu vou te mostrar e vai me apresentar ele como sacrifício. Vocês conhecem mais ou menos essa passagem, né? E eu queria perguntar para vocês, sabe que lugar que foi esse? Você sabe? Nós vamos ver isso aqui agora escrito. Gênesis 22, 2. E disse Deus, toma agora teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, pode pegar a tua Bíblia, você vai ver, a terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Portanto, essa terra que nós estamos referindo aqui é exatamente a terra de Moriá. Tá? Então, levantou-se Abraão pela manhã, de madrugada, pegou seu jumento, tomou dois moços de Isaac com ele cortou lenha para fazer o holocausto e foi até o lugar que Deus lhe havia dito. E no terceiro dia levantou Abraão seus olhos e viu o lugar. Queria que você só entendesse o seguinte: a distância entre onde Abraão vivia em Beersheba. Depois de 3 dias, a distância seria mais ou menos de 100 quilômetros. Beersheba existe até hoje em Israel. Se você for um dia para Israel, você vai poder visitar essa cidade. Beersheba é muito linda. Eu já fui lá algumas vezes. Beersheba. Fica perto de Jerusalém, na verdade. Mas é um pouco longe, mas é perto, né? Muito bem. Então, eu quero só mostrar para vocês por que eu estou dizendo isso. Porque, na verdade, a 100 quilômetros, você não consegue enxergar com esses olhos. Então, eu creio de que esse terceiro dia, coincidentemente, são terceiro dia, 3, levantou os olhos, seus olhos, e viu o lugar de longe. Ele viu não com esses olhos, ele viu com os olhos espirituais. Tá? E aí disse Abraão aos seus irmãos, aqui vocês veem depois, está aqui mais ou menos, se vocês quiserem ler por aqui, vocês podem, mas eu recomendo que vocês depois peguem e leiam todo o versículo, todo o livro, né? Vocês vão ver que vão chegar a conclusões muito legais. E chegaram ao lugar que Deus lhes dissera, e edificou Abraão ali um altar. Então, aquele lugar onde Deus mandou levar o seu filho Isaac, ele chegando lá, Abraão edificou um altar, tá? E ele chegou lá e pôs uma lenha, amarrou Isaac, seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão sua mão e tomou o cutelo para imolar para sacrificar seu filho. Mas, olha assim, mas o anjo do Senhor vibrador desde o céu e disse, Abraão, Abraão. E ele disse, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui também surgiu, né?
Não, porque, na verdade, ele disse eis-me aqui, quando Deus chamou Abraão e disse, Abraão, vai levar seu filho. Ele disse, eis-me aqui também. Então, o termo eis-me aqui surgiu de Abraão. Então ele disse, não estenda tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porque agora sei que você temes ao Senhor e você não me negou o seu filho, o seu único filho. E aí cabe uma reflexão para todos nós, para mim também. Nós podemos dizer, você pode dizer, eu posso dizer, de que eu sou um temente a Deus? Sabe o que quer dizer temer a Deus? Temer, você já falei com vocês alguma vez, temer não é ter medo, é você entender que Deus é Deus. Né? É você ter medo porque reconhecer que aquele é o próprio Deus. Então, nós somos tementes a Deus? Pense sobre isso. Não precisa responder nem para mim, nem para ninguém. Você com você mesmo. Tá? Então, no final, Abraão pegou, sacrificou. Quando Abraão voltou a cabeça, ele encontrou o quê? Um carneiro. De repente surgiu o carneiro do nada. Travado pelos seus chifres no mato. De repente surgiu esse. Quem que mandou? Eu creio, e muita gente crê também, de que esse é um. Um dia nós vamos falar sobre a ligação desse episódio inteiro e Jesus. 3 dias depois, aparece um carneiro e ele tomou o carneiro e ofereceu em holocausto no lugar do seu filho. Quem que fez, quem que se colocou em holocausto em lugar nosso? Depois você pode analisar, e um dia, quem sabe, a gente pode falar somente sobre isso. E chamou por isso, Abraão chamou o nome daquele lugar o quê? O Senhor proverá. Você crê de que o Senhor proverá? Sabe de que Ele sempre proverá. Lá, inclusive, eles dizem assim, até hoje eles falam assim, no monte do Senhor se proverá. É assim que eles falam. Mas Abraão deu o nome de o Senhor proverá. Esse nome, com certeza, foi dado por uma inspiração divina. Eu creio nisso. Sabe por quê? Porque é lá no monte é que Deus provê. Porque é lá que o cordeiro foi morto para substituir Isaac. Porque é lá, em Jerusalém, que é do lado não, o Monte Moriá é dentro de Jerusalém, mas é perto do Monte Moriá, é que Jesus foi sacrificado. A Gólgota, é ficar bem pertinho ali. Muito bom. Continuando, vamos lá. Onde que fica o Monte Moriá? Fica em Jerusalém. Vocês vão ver aqui. Eu coloquei uma foto, para vocês terem uma ideia. Essa foto aqui, qualquer turismo, qualquer turista, qualquer viagem turística que você for fazer, você vai pegar uma imagem de Israel, coloca no Google, Israel, Jerusalém, você vai ter essa foto. Você está vendo essa cúpula dourada? Essa cúpula dourada é uma mesquita que pertence aos palestinos, aos árabes, e onde eles consideram o lugar mais sagrado para eles. É onde Muhammad, de acordo com os histórias, eu não conheço a história dos árabes, eu vou dizer mais ou menos até onde eu sei, que o Muhammad foi dali que ele subiu aos céus, e dali. Eles também acreditam de que nesse lugar, nesse templo deles, é que a gente fala que Isaac foi sacrificado, né? Mas eles acreditam que não foi Isaac que foi sacrificado. Sabe o que eles acreditam? Foi Ismael. Vocês conhecem a história de Ismael, né? Ismael deu origem aos árabes. Mas tá bom, vamos continuar. Aqui está uma imagem mais de perto, é muito linda, né? Realmente a mesquita é muito linda. E aqui eu coloquei bem grudado o Muro das Lamentações. Para vocês entenderem o seguinte, que existe o Muro das Lamentações. Se você pular o Muro das Lamentações, você já está dentro do templo. Porque um fica grudado com o outro. O Muro das Lamentações é o único muro, é a única parede que sobrou do templo. Então, se tem alguma coisa que sobrou do templo, do segundo templo, é esse muro. Por isso que todos os judeus, muitos judeus do mundo inteiro, eles vão até Israel só para poder fazer as suas orações aqui no templo, no Muro das Lamentações. Isso é o Muro das Lamentações. Vocês estão vendo aqui, está cheio de buraco? Aqui, ó, vou mostrar para vocês no mouse. Tem um buraco aqui, um buraco aqui. Esses buracos, normalmente, eles ficam repletos de pedidos.
Então, a pessoa que vai lá do mundo inteiro, eles vão lá, eles escrevem os seus pedidos no papel, enrola o papel e joga aqui dentro desse buraquinho. Costume de lá. Tá? Qual é o costume do mundo inteiro? Muito bem. Então, o Monte Moriá fica aqui, né? Certo? Esse aqui pertence a quem? Aos árabes, aos judeus. Esse aqui está dentro de Jerusalém. Mas aqui essa terra é dos árabes, dos judeus. De quem é essa terra? Quero mostrar para vocês isso à luz da Bíblia, à luz da palavra. Acompanha comigo. Abre sua Bíblia, está em 2 Samuel, no capítulo 24, do 18 a 25, nós vamos ler. E Gade veio naquele mesmo dia a Davi e disse: Sobe, levanta ao Senhor um altar na eira de Araúna, o Jebuseu. O Gade ele trabalhava com Davi, né? Então ele chega para o Davi, que é o rei Davi, e falou para ele: Deus mandou, certo? Para você levantar um altar para ele na terra de Araúna. Quem é essa Araúna? Terra de Araúna é esse tal de Jebuseu, certo? Então Davi não teve dúvida, porque ele costumava pegar todas as terras por guerra, né? Eles invadiam, pegavam tudo, tudo bem. Só que Deus não queria. Deus queria que ele fosse conquistar, que comprasse a terra para ele apresentar seu sacrifício. Então Davi, ele foi exatamente conforme a orientação de Deus, do Senhor, e ele foi até falar com esse Araúna, né? Certo? E quando ele chegou lá, Araúna falou para ele assim: Pois não, Senhor, o que o Senhor veio falar comigo, meu servo? Ele falou: Eu vim aqui para comprar de ti essa terra, comprar de você a terra, a ele a terra, a fim de edificar nela um altar ao Senhor. Então ele falou para o: Eu preciso comprar a sua terra, porque ali eu pretendo edificar um altar ao meu Senhor. Certo? Deu para entender até aí? E aí o Araúna ele chega lá e fala: Não, o Davi não faz isso, essa terra que é para oferecer para o seu senhor, eu te dou de presente, pode ficar com a terra. Ele fala: Tome e ofereça ao rei, meu senhor, o que bem parecer aos seus olhos. E eis aqui bois para o holocausto, e os trilhos, e o aparelho dos bois para a lenha. Ele deu tudo. Ele falou: Pode, você vai apresentar sacrifício, eu te dou tudo. Não precisa pagar nada. Tudo isso deu Araúna ao rei. Mas ele disse mais Araúna ao rei: O Senhor teu Deus tome prazer em ti. Eu quero que com tudo isso teu Deus tenha prazer em você. Porém, o rei, quem é o rei? Davi, né? Ele diz a Araúna o quê? Não, olha o que está escrito aqui. Não, por um preço justo eu te comprarei, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Olha que exemplo que a gente pode seguir. Muitas vezes a gente só uma passagem rápida que eu quero falar com vocês. Muita gente faz as nossas ofertas, os nossos dízimos, a gente faz, né? Mas será que sempre a gente faz levando em conta de que esses holocaustos que a gente apresenta, a gente tem que ter um custo dentro de nós, a gente tem que sentir que nos custou alguma coisa? Pensa, quem sabe a gente pode aproveitar esse ensinamento também. Então, assim, Davi comprou então, até por quanto? Aqui está aqui até o preço aqui. Onde é que está o preço? Bom, sim, 50 ciclos de prata. Foi o preço que ele pagou. E aí, então, o que fez Davi com essa terra? Ele edificou ali ao Senhor um altar e ofereceu holocaustos. Certo? E essa mesma terra foi aonde foi levado Isaque para ser sacrificado por Abraão. Começar a fazer uma ligação? Que bom. Então, veja, essa terra que é chamada Terra de Moriá, que nós estamos vendo aqui, foi comprada por quem? Pelo rei Davi. Então, deveria pertencer a quem? Deveria pertencer aos judeus? Você acredita que sim também? Eu também creio que sim. Então, o que nós vimos até agora? Nós vimos até agora que Moriá foi comprada pelo rei Davi para apresentar sacrifícios ao Senhor. Primeiro. Segundo, Isaac foi levado por Abraão para ser sacrificado no Monte Moriá. Certo? Foi até agora que nós vimos até agora foi isso, né? Agora eu queria completar dizendo o seguinte: você sabe me dizer onde foi construído o primeiro templo? Sabe? No Monte Moriá. Vamos ver se aqui é a luz da palavra de novo?
Isso aqui está em 2 Crônicas. E começou Salomão a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, aonde? No Monte Moriá, onde o Senhor aparecera a Davi, seu pai, no lugar que Davi tinha preparado na era de... Está bem claro, o versículo deixa bem claro que é o mesmo lugar, exatamente o Monte Moriá, certo? Muito bem. Então, nós já vimos o quê? Que nós temos o primeiro templo construído no Monte Moriá, Davi foi que comprou, e depois, vocês viram até agora, né? Agora vamos ver aqui. Você sabe onde foi construído o segundo templo? Você sabe que o primeiro templo foi destruído. E ele foi reconstruído 70 anos depois, conforme o próprio Senhor Jesus nos disse. Em hebraico, o segundo templo é Beit HaMikdash Hasheni. Está escrito aqui, né? Sabe onde foi construído? No mesmo lugar que foi destruído o primeiro. Onde? Monte Moriá. Olha a importância do Monte Moriá. Mas vamos dizer se é realmente muito importante para os judeus. É muito importante para os judeus. Mas, pelo jeito, é muito importante para os árabes também. Porque eles creem que Ismael foi sacrificado no Monte Moriá e não Isaac. Então, como é que fica essa divisão? E por que os árabes estão ali com sua mesquita? Porque, na verdade, Israel é um país novo, eu vou mostrar para vocês já já, mas ele passou por diversas guerras. Ele perdeu muitas vezes com os árabes, ele ganhou muitas vezes com os árabes. Ele foi conquistando, foi perdendo, e assim vai. A vida inteira de Israel foi isso. Perder e ganhar terras. Jerusalém é uma terra que é cobiçada por o mundo inteiro, não é só por os árabes. Árabes no mundo inteiro. Todo mundo acha que aquela terra é santa. Então, aquele pedaço ali, assim que os árabes ganharam essa terra, eles construíram ali o lugar mais santo para eles. Ok? Vamos continuar. Agora, para vocês entenderem um pouquinho melhor, eu queria trazer algumas curiosidades sobre Israel. Israel, não sei se vocês sabem, vocês devem saber, procura no Google que vocês vão ver. É um país que tem 9 milhões de habitantes hoje. Desses 9 milhões de habitantes, 2 milhões são muçulmanos. Que moram onde? Junto com eles. Um mora com o outro. Então, tem gente que pensa que Israel só tem judeu. Não. Israel tem tudo. Mas de muçulmano tem 25% das pessoas são muçulmanas. Num país que tem o tamanho do estado de Sergipe, tamanho pequeno, veja só, a extensão de Tel Aviv, você pega Tel Aviv, vai até Jerusalém, que é lá em cima, que o mapa normalmente é assim, né? Tem mais ou menos 450 quilômetros. Você faz tudo aquilo de carro em 2 horas e meia, 3 horas. É a distância de São Paulo ao Rio, um pouquinho mais, um pouquinho menos, ali nessa distância. Israel é um país muito novo. O Brasil tem quantos anos? Muitos anos. Você pega Israel, Israel sabe, existe desde quando? Desde 47. A independência de Israel foi decretada em 29 de novembro de 1947. Israel só tem 73 anos de idade. Né? Se você olhar o mapa de Israel, você vai ver de que Israel é um país rodeado, vocês vão ver aqui no mapa, por árabes de todos os lados. E muitos desses árabes, você sabe que eles são inimigos. Eles ficam atacando Israel. Vamos ver Israel aqui. Ó. Israel, Jerusalém. Então, essa parte aqui é de Israel, tá vendo? Quem que está aqui? Tem a Jordânia, tem a Palestina, tem a Síria, tem o Golã, tem ó, a Gaza. Enfim, vocês estão vendo aqui o Egito. Muitos desses países são inimigos. Por isso, Israel tem que viver em observância e cuidado 24 horas sobre 24 horas. Tá? Muito bom. O que nós vimos até agora? Nós vimos que Deus proverá é o Monte Moriá, certo? Onde Deus mandou o quê? O que aconteceu no Monte Moriá? Mandou Abraão sacrificar Isaac, mandou Davi comprar para ele apresentar como sacrifício, mandou
mandou construir o primeiro templo por Salomão, filho de Davi. Mandou construir também o segundo templo no mesmo lugar. E aí cabe uma última pergunta para vocês. Vocês acreditam que o terceiro templo vai existir? E se ele for existir, vai ser construído lá na terra de Moriá, no Monte Moriá? Você pensa. Você acredita que vai ser isso? É você que vai julgar. Você já sabe qual é a situação, você sabe que ali estão os árabes, sabe como é que eles se entendem, judeus e árabes, mas eu não vou realmente colocar meu parecer para não ser parcial. Eu queria que cada um de vocês pudesse pensar e analisar. Vai existir o terceiro templo? Vai ser aonde? Vai ser lá em Moriá? O que vai acontecer com o templo árabe? Enfim, você pensa e julga, tá bom? Então, era esse em nome de Jesus que eu queria falar com vocês. Nós estamos falando do lugar onde Deus proverá, Monte Moriá. Então, que você agora se colocasse na frente do Muro das Lamentações, do Monte Moriá, e você se veja, ó, com esses olhos, não esses físicos, mas com os olhos espirituais. Veja o Senhor Jesus abraçado, Ele te abraçando, Ele colocando a mão na tua cabeça e te dando uma bênção. Fecha os olhos, coloca a mão no coração. E Ele está te dizendo: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor te abençoe e te guarde. Ele está falando com você em hebraico. Yevarechecha Adonai veishmerecha. É isso que ele quer dizer. Yevarechecha Adonai veishmerecha. Yael Adonai panav elecha vechuneika. Issa Adonai panav elecha vesemlecha. Shalom, shalom, paz, paz, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Senhor, muito obrigado por mais essa oportunidade de apresentar esse estudo que o Senhor me ditou tudo, eu sei. Obrigado por tudo, espero que tenha cumprido exatamente com a sua vontade, que não tenha colocado nenhuma palavra que seja minha, que seja tudo dentro do seu conhecimento, a palavra que o Senhor quer passar para todos. Senhor. Muito obrigado. Obrigado por tomar conta do pastor João, da pastora Suzy, do pastor Nelson, da pastora Fátima, do pastor Sidney, da pastora Rosângela, do pastor Tony, da pastora Elisângela. Obrigado, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Obrigado por tomar conta dos presbíteros, dos líderes, dos membros da igreja. Cuida de cada um deles, Senhor. Cuida. O Senhor tem cuidado, com certeza, eu sei. Mas continue cuidando, por favor, Senhor. Muito obrigado. Obrigado por tomar conta da minha família, de mim, da minha família, dos meus filhos, dos meus netos, da minha bisneta, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida e a sua casa.